E sobre ir para a Rússia, a pergunta era sobre o Gerson. E ele usou como exemplo o Luiz Henrique, que era um jogador, vinha a ser importante com o Dorival, foi para a Rússia e não foi convocado nas duas possibilidades de ser chamado, desde que chegou na Rússia. O Gerson, pelo noticiário, está a caminho do futebol russo também, né? Acabou de renovar com o Flamengo, recebeu um belo contrato, mas por aquilo que aponta o noticiário, decide ir para a Rússia. E eu queria ouvir vocês sobre isso. A gente está um ano da Copa do Mundo. Eu sei que é fácil especular sobre o dinheiro dos outros. Não é meu dinheiro. Posso falar, pô, Gerson, recusa o dinheiro da Rússia. Prioriza a sua carreira. Está um ano da Copa do Mundo. Não vou especular com o dinheiro dos outros. Então vou falar apenas de aspectos esportivos. Eu acho que ele corre um grande risco em ir para a Rússia. E isso ficou claro, inclusive, na entrevista do Rodrigo Caetano. Corre. O Rodrigo fala em determinado momento sobre o quanto as ligas diferentes no mundo exigem de jogadores de determinadas posições. Ele não cita a posição, mas para mim, como interpretação, ele é muito claro que ele está falando também, não apenas, mas também de meio-campistas, de jogadores da posição do Gerson, em relação à intensidade de jogo, em relação à quantidade e frequência de jogo, cenário competitivo, e é lógico que ele vai ter uma perda, inclusive em relação à Liga Brasileira. Ele não está saindo da inglesa, da espanhola, mas ele está saindo de uma liga forte, importante, que não tem esse peso no mundo, mas que hoje é superior, que cresceu e que evoluiu muito nos últimos anos. Então, eu não me sinto à vontade para dizer, até por não ser atleta, eu iria, eu não iria, eu acho que ele deveria fazer isso. O que eu acho, e tenho certeza, é que para o Gerson o cenário é muito claro. Ele sabe dos riscos que ele corre ao tomar essa decisão. Ele não vai poder dizer depois que eu achei que eu conseguiria ser convocado da mesma forma jogando pelo Zenit. Ele pode achar isso, ele pode confiar tanto no jogo dele e achar que em qualquer lugar do mundo, e ele tá certo, ele é um grande jogador e ele pode realmente ser convocado pelo Zenit, mas vai ficar mais difícil. E são vários os exemplos que ele tem de jogadores que deixaram o cenário, que deixaram de ser especulados na seleção ou em outros grandes clubes da Europa. Então, assim, ele vai tomar a decisão dele sabendo o que ele pode ganhar e o que ele pode perder. Aí é com ele. A decisão está na mão do atleta, como eu falei ontem, né? Assim, é claro que o Gerson, se for para a Rússia, eu vou optar e ganhar um caminhão de dinheiro. É simples assim. Eu vou optar e ganhar um caminhão de dinheiro e que não é reprovável. Não é reprovável. Assim, é uma decisão difícil a ser tomada, porque envolve muitas situações. Agora, se fosse o Felipe Melo, eu jamais deixaria o sonho de jogar uma Copa do Mundo. O Gerson é ídolo de um dos maiores clubes do país, do nosso continente, que é o Flamengo. É capitão. É muito querido e amado por todos dentro do Flamengo. Ganha um belo de um salário jogando no Brasil. Que ganha pouco, ganha muito. Então, assim, ele sabe do risco que corre, porque o Rodrigo ontem ele foi bem claro. Ele falou, não, o Luiz Henrique não voltou porque existem outros jogadores que são bons na posição e também, vamos lá, são quantos jogos? O nível dos jogos, né? A nível nacional apenas, porque a Rússia, o Zenit vai jogar só campeonato russo, é só ali dentro. Então, assim, é bem complicado de fato. Ele sabe do risco. É uma decisão dele, sem dúvida nenhuma, cabe ao atleta de fato entender qual é o melhor para ele, para a vida futura dele. Mas se fosse eu não cogitaria. Eu lembro que eu tive a oportunidade de jogar no Galatasaray, fiquei 4 anos no Galatasaray. E eu sempre tive um sonho de poder jogar na Inter de Milão. Eu sempre tive um sonho. E eu tinha acabado de renovar com o Galatasaray e eu fui ganhando menos da metade para jogar na Inter de Milão. Porque era um sonho poder jogar, voltar ao futebol italiano. Então, assim, existem decisões que têm que ser tomadas, que você vai ganhar por um lado e vai perder por outro. Mas são decisões. Decisões, é uma decisão muito pessoal. Ele sabe e pesa isso, eu acho que, né, a questão financeira de uma oportunidade. Hoje a Rússia está isolada em todos os sentidos, no futebol não é diferente. É quase que uma liga pirata jogar na Rússia hoje. Ele sabe disso. Ontem as colocações do Rodrigo foram bem claras. E independente disso, falta um ano para a Copa do Mundo, né? Eu acho que o risco dele financeiramente ter uma consolidação
apesar dele já ter a sua condição, e merecidamente, porque ele é um grande jogador e ele merece tudo aquilo que ele renovou o contrato, o que ele tem hoje como atleta profissional. Mas faltou um ano para a Copa do Mundo, né? Ele é jovem ainda, ele é muito jovem. Talvez daqui a um ano, pós-Copa do Mundo, ele tenha essa condição ou até uma outra, talvez melhor do que essa ou não, né? A questão é, de um lado, o aspecto talvez financeiro de oportunidade, do outro, a questão de disputar uma Copa do Mundo. Ah, mas você está falando que ele vai ser convocado para a Copa do Mundo. Não sou eu que estou falando. A chance dele se manter no Flamengo mais um ano e de ser candidato a disputar uma Copa do Mundo, convenhamos, é muito maior do que ele ir para o Zenit nessa temporada, jogar a próxima temporada lá e ser convocado para a Copa do Mundo. Não sou eu que estou falando, só ontem o Rodrigo fez as suas colocações e vou dar até um exemplo meu, tá? Em 2005 eu estava encerrando meu contrato com o Santos e o Parreira era o técnico da seleção e eu encontrei com ele num evento e eu conversei com ele sobre isso. Eu falei, olha, eu estou com um contrato para encerrar, eu estava sendo convocado para a seleção brasileira e eu tenho algumas oportunidades. E falei algumas oportunidades para ele. Falei, olha, eu tinha a oportunidade de ir para o Catar, eu tinha a oportunidade de ir para a Arábia, eu tinha a oportunidade de ir para os Emirados, de ir para a Turquia, né? E de continuar aqui no Brasil, ou no Santos, ou num outro time, no caso de voltar para o Corinthians, que o Corinthians queria muito que eu voltasse. E ele falou assim, esses mercados dão uma visibilidade menor e faltam 6 meses para a Copa do Mundo. Foram as palavras do Parreira. Eu vim para o Corinthians, voltei para o Corinthians, acertei com o Corinthians. Por quê? Porque era uma oportunidade para mim. Eu estava 6 meses da Copa do Mundo, né? E, cara, o trabalho me levou a disputar a segunda Copa do Mundo. Então foi uma decisão naquele momento, não só conversada com o treinador, mas ele foi muito claro e honesto comigo e eu agradeço ele por isso. Então, assim, eu queria jogar mais uma Copa do Mundo, né? E, Felipe sabe, você jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, não só a satisfação pessoal de você atingir o ápice como atleta profissional de futebol, é o ápice de você atingir, mas principalmente, cara, a valorização que você tem. A valorização que ele tem hoje, talvez se ele disputar uma Copa com uma possibilidade que hoje a gente discute, o Brasil é favorito, não é, mas que daqui a um ano, a hora que começar a Copa, a gente vai também discutir e o Brasil sempre vai ter a sua condição, vai ter que sempre ser respeitado de repente conquistar uma Copa, é uma valorização também que pode acontecer na carreira dele. Mas é uma decisão muito pessoal, Rizek, e a gente, eu, né, como o Felipe falou, como ex-atleta, mas um ano eu esperaria, até por onde ele está no Flamengo, num clube que ganha as competições, que está sempre disputando o título, que ele tem uma condição enorme, é respeitado. Mas, enfim, a gente tem que respeitar a decisão do atleta. E no fim das contas, a escolha é dele. Gerson sabe o que está em jogo, sabe que está trocando visibilidade por dinheiro, uma Copa do Mundo por um contrato gordo. Mas o futebol não perdoa decisões mal calculadas. A seleção não espera ninguém. E o trem da Copa pode passar sem olhar para trás. Se vai valer a pena, só o tempo vai dizer. Mas uma coisa é certa: talento por si só não garante camisa amarela. E você, no lugar do Gerson, esperaria mais um ano ou correria atrás do caminhão de dinheiro? Comenta aqui embaixo. Até a próxima!